Meu nome é Santiago Herrera. Tenho 38 anos. Nasci e cresci em Guadalajara, no México. Sempre fui um homem prático, desses que confiam mais na lógica do que na fé. Minha vida era corrida. Trabalho como técnico em eletrônica. Passo horas, preso no trânsito, e nos fins de semana tento ser o pai presente que meu filho precisa. Eu achava que tinha tempo. Tempo para consertar as coisas com minha ex-mulher. Tempo para voltar a frequentar a igreja da minha infância. Tempo para respirar. Até que não tive mais. Naquela manhã, tudo parecia normal. Estava indo buscar meu filho na casa da minha mãe. Era um domingo. O céu estava claro. Eu lembro de estar ouvindo uma música antiga no rádio, cantando baixinho, quando, de repente, um clarão. O som de metal se retorcendo. Um impacto seco. Silêncio. Não houve dor. Não houve confusão. Só uma escuridão profunda, que parecia mais acolhedora do que ameaçadora. Era como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. E então algo se abriu. Não com estrondo, mas com suavidade. Como se alguém estivesse levantando um véu diante dos meus olhos. Eu me sentia suspenso, como se flutuasse sobre o meu próprio corpo. Vi os curiosos se aglomerando em volta do carro. Ouvi alguém gritando, por ajuda. Mas era tudo distante, como se pertencesse a outra realidade. A minha consciência estava em outro lugar, um espaço entre mundos. E foi nesse lugar que senti a primeira coisa impossível de descrever. Uma luz. Mas não era uma luz que vinha de fora. Era como se ela brotasse de dentro de mim, revelando partes da minha alma que eu nem sabia que existiam. Medos, culpas, desejos, tudo estava ali, nu, exposto, mas ao mesmo tempo amado. Aceito. Algo, ou alguém, me puxava suavemente. Não era uma força física, era uma atração inevitável, como se meu espírito estivesse respondendo a um chamado antigo. E eu fui, flutuando, livre. A instante eu soube. Eu havia morrido. Mas o que me esperava do outro lado não era o fim. Era o início de algo que mudaria tudo. Eu não sei por quanto tempo flutuei naquele espaço. Era como se o tempo tivesse perdido o sentido. Mas então, algo mudou. Uma sensação de movimento começou a crescer ao meu redor, como se eu estivesse sendo elevado. Não com violência, mas com reverência. Quando abri os olhos, se é que eu ainda tinha olhos naquele estado, vi a terra abaixo de mim, pequena, distante, girando em silêncio. E à minha frente, o céu. O céu não era mais azul. Ele parecia feito de um tecido espesso, quase líquido. Vibrava e então se rasgou. Sim, como uma cortina sendo aberta de dentro para fora. E por trás dela, havia uma dimensão viva. Uma vibração que não se explica com palavras. Era como se a própria eternidade tivesse pulsação. Uma luz dourada, mas não ofuscante, começou a se espalhar. E dela desceram esferas, gigantescas, radiantes, mas não impessoais. Elas tinham presença, tinha personalidade. Eram anjos. Cada esfera descia com suavidade, mas com autoridade. E à medida que se aproximavam da terra, algo inacreditável aconteceu. Elas começaram a erguer pessoas. Sim, pessoas comuns, homens, mulheres, jovens, velhos, começavam a flutuar da superfície do planeta, como se a gravidade tivesse sido desligada. Eram puxadas com ternura, mas com firmeza. Algumas choravam de alegria, outras pareciam em transe, olhando para cima com os olhos arregalados, como se finalmente reconhecessem o que sempre souberam no fundo da alma. Era o arrebatamento. Eu não tinha dúvida, mas nem todos estavam subindo. Vi pessoas congeladas, com os pés colados ao chão, olhos arregalados de pavor. Algumas gritavam, "O que está acontecendo?" Outras tentavam filmar com os celulares, buscando entender com a lógica o que só o espírito poderia captar. Mas ninguém respondia. A realidade havia mudado e elas ainda estavam tentando racionalizar. O tempo tinha acabado. Lá de cima, ouvi choros e gritos, mas também ouvi louvores, risos, cânticos em línguas que eu nunca tinha escutado. E ainda assim entendia tudo. Era como se meu espírito falasse fluentemente aquela linguagem celestial.
Eu vi crianças sendo erguidas nos braços de seres de luz. Vi idosos saltando com vigor. E vi, entre todos eles, rostos conhecidos. Pessoas que eu tinha julgado, criticado, ignorado, estavam sendo recebidas com honra, e isso mexeu comigo, porque naquela hora não havia mais méritos, só graça. Tudo dentro de mim gritava: Ele está vindo. A sensação era de urgência, de algo definitivo, de que aquele momento havia sido esperado por toda a criação, e agora estava acontecendo diante dos meus olhos. Mas ainda havia mais. Algo, ou alguém, me chamava para além da luz, para um reencontro que eu nunca imaginei viver de novo. Fui levado por aquela luz como quem é conduzido por braços invisíveis. Eu não caminhava. Eu simplesmente era transportado, atravessando camadas de algo que parecia consciência pura, até que, de repente, tudo ficou silencioso. E ali, parado diante de mim, estava ele, meu irmão, Diego. Ele morreu há 12 anos, vítima de um assalto. Eu nunca superei. Nunca consegui perdoar a vida por tê-lo levado daquele jeito. E por mais que eu dissesse que estava tudo bem, uma parte de mim se quebrou naquela época. Carreguei aquela dor como quem carrega um tijolo no peito pesado e frio. Mas ali, naquele lugar fora do tempo, quando Diego me olhou, não havia dor. Ele sorriu, como se estivesse me esperando há muito tempo. E quando me abraçou, tudo dentro de mim desabou. Mas não, em tristeza, em cura. Foi o abraço mais completo que já recebi. Não havia culpa, não havia por que você não estava lá. Não havia por que não me ligou mais. Só amor. Amor nu, direto, eterno. E quando nos separamos, ele tocou meu ombro e disse, sem mover os lábios: Você ainda tem tempo. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer com aquilo, outra presença surgiu. Uma que fez meu coração tremer. Minha avó, Dona Luz Maria. Ela morreu quando eu tinha 15 anos. Lembro dela me ensinando a orar, mesmo quando eu não queria. Lembro das mãos dela, enrugadas, segurando as minhas. Mas ali, ela era jovem, radiante, os cabelos negros, os olhos vivos. Quando ela me abraçou, eu senti cada oração que ela já tinha feito por mim, atravessando meu corpo como ondas de calor. Ela não disse nada, mas eu entendi tudo. Ela nunca parou de orar por mim, nem depois de morta. Ao longe vi algo que fez minhas pernas, se é que eu ainda tinha pernas, fraquejarem. Minha mãe chorando, sendo abraçada pela própria mãe, minha avó. Era como se gerações estivessem se encontrando em um mesmo instante, como se todo o amor que a morte tentou interromper estivesse agora fluindo livremente. E não era só com a minha família. Vi pessoas se reencontrando, pais e filhos, casais, irmãos. Vi sorrisos que pareciam guardar décadas de espera. Vi olhos que diziam, eu te perdoo, sem uma palavra sequer. Era como se aquele lugar fosse feito para isso, para restaurar o que o tempo e a dor haviam destruído. E ali eu compreendi. O céu não é apenas um destino, é um reencontro. É o lugar onde tudo o que o amor construiu encontra sua eternidade. Mas algo dentro de mim começou a inquietar, porque, por mais paz que eu sentisse, algo me dizia que eu ainda não tinha terminado. Havia mais, muito mais. Enquanto caminhava, por aquela dimensão, ou talvez flutuasse, nem sei dizer, fui levado a um espaço que parecia não ter paredes, nem teto, nem chão. Era tudo feito de luz e som, mas não luz que machuca os olhos, nem som que machuca os ouvidos. Era como se cada partícula vibrasse com um propósito. E ali, como se estivesse me esperando, surgiu uma presença que eu reconheci sem jamais ter visto. Era ele. Não precisei que me dissessem. Eu sabia. Cada célula da minha alma reconheceu. Era Jesus. Mas ele não estava no trono, nem rodeado de coros de anjos, ainda que eu sentisse que, se quisesse, o universo inteiro se ajoelharia diante dele naquele momento. Não, ele estava ali, como alguém que desce até o chão para falar com uma criança caída. Seus olhos, meu Deus, os olhos dele, me atravessaram.
Eu vi todos os meus erros, todos os pecados escondidos, todas as escolhas erradas, os momentos em que neguei a fé, os pensamentos que me envergonhavam. Estava tudo ali, exposto. Eu fiquei nu por dentro. Mas ele não desviou o olhar. Não franziu a testa. Não cruzou os braços. Ele sorriu. E nesse sorriso havia algo que eu nunca experimentei antes. Uma misericórdia tão violenta em sua pureza que me fez cair de joelhos, mesmo sem ter corpo. E ali, sem que ele dissesse uma única palavra, eu soube. Eu era amado. Mesmo sabendo de tudo, ele me amava. E mais, ele nunca me viu como alguém a ser julgado. Ele me viu como alguém a ser restaurado. Lembrei das vezes em que me disseram que eu precisava ser bom o suficiente para ser aceito por Deus. Que eu tinha que limpar minha vida, parar com os vícios, resolver minhas pendências. Mas ali eu entendi. Nada disso me traria até ali. Foi só a graça, só a entrega. Vi pessoas ao redor sendo recebidas com festa. Gente simples, gente esquecida, gente que a religião teria descartado. Mas ali não havia placas de igreja, não havia doutrinas, liturgias, rituais. Só corações que em algum momento da vida disseram: Jesus, eu preciso de ti. Alguns que eu jamais imaginaria ver no céu estavam sendo honrados. Outros que eu tinha como santos nem estavam lá. E entendi que ele não olha para aparências, ele olha para a rendição. Lá não existia vergonha, existia transformação. E pela primeira vez, eu quis ficar. Eu quis permanecer naquele lugar, nunca mais voltar. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim começou a arder. Um peso, uma ausência. Alguém não estava lá, alguém que eu amava. E foi aí que compreendi o que vinha a seguir. O céu também intercede. A paz que me envolvia era indescritível, mas de repente um peso começou a nascer dentro de mim. Algo que não combinava com aquele ambiente de luz e glória. Era como uma saudade, misturada com angústia. Senti falta de alguém. Procurei com os olhos. Rodeei aquele espaço sem tempo, buscando entre os rostos iluminados. Vi primos que partiram jovens, vizinhos que morreram na pandemia, até um professor do colégio que eu nem sabia que era cristão. Mas não vi meu pai. E quando essa ausência me atingiu em cheio, tudo dentro de mim se calou. Meu pai sempre foi um homem duro, orgulhoso. Nunca quis saber de igreja. Quando minha avó tentava falar de Deus, ele mudava de assunto. Cada um vive sua fé do jeito que quiser, dizia ele como um escudo. E eu aceitei isso. Nunca insisti. Naquele momento senti uma dor que nenhuma palavra consegue conter. Lágrimas me vieram. Sim, mesmo ali. Era como se minha alma chorasse com um gemido sem som. E foi aí que entendi. Mesmo no céu, existe intercessão. Não. Intercessão como conhecemos na terra, com palavras, campanhas, jejuns. Mas uma intercessão que nasce do amor. Um clamor silencioso, puro, que vibra em cada ser ali presente. Vi pessoas se curvando, não em adoração, mas em súplica. Não para si mesmas, mas por aqueles que ainda estavam do outro lado. A atmosfera estava impregnada de nomes, de lembranças, de esperanças. Era como se o céu inteiro dissesse, em uníssono, ainda há tempo para eles. Nesse momento, fui tomado por um sentimento que misturava urgência e responsabilidade. Era como se alguém soprasse dentro de mim. Você precisa voltar. Eles precisam saber. E então, meu coração começou a queimar, arder mesmo. Um fogo que não queimava, mas que pulsava, como se cada batida fosse uma convocação. Vai, grita, testemunha, anuncia. Eu comecei a gritar quase sem querer. Jesus está vindo. Minha voz ecoava como trombetas. O tempo está acabando. Vi pessoas ainda na terra olhando para o céu com espanto e outras desviando o olhar, fingindo que não ouviam. Senti que, mesmo diante do impossível, ainda haveria quem escolhesse não crer. Mas também vi corações despertando, almas sendo sacudidas pela verdade. Um reboliço espiritual começava a se formar. E eu entendi, mais uma vez, eu não poderia ficar.
Ainda não. Havia um recado, uma missão, uma última chance para muitos que, como meu pai, ainda estavam com o coração fechado, mas com a eternidade batendo à porta. E quando essa certeza se firmou dentro de mim, tudo começou a mudar. De novo. A luz se afastou. O som cessou. A dor voltou. Não sei se foi repentino ou se já estava acontecendo há algum tempo, mas a luz ao meu redor começou a se apagar. Não de forma brusca, como um interruptor, mas como quando o sol se põe, lentamente, uma despedida silenciosa. Senti o calor que me envolvia diminuir, como se o céu estivesse me soltando aos poucos, mas sem me abandonar. Uma espécie de pressão começou a crescer ao meu redor, e com ela veio um som abafado, depois o peso, e por fim, o corpo. Acordei, com um solavanco, ofegante, com o peito disparado, o suor escorrendo pela minha testa, a camiseta colada nas costas, os lençóis enrolados ao meu redor, como se eu tivesse lutado com algo durante a noite inteira. Mas não era noite, era manhã. A luz do sol atravessava a janela do quarto, e por um segundo não reconheci onde estava. Tudo parecia pequeno demais, apertado demais, como se o mundo tivesse encolhido depois de ver a eternidade. Toquei meu rosto, meu peito, senti meu coração batendo, forte, rápido. Eu estava vivo, de novo, mas algo em mim tinha morrido, ou melhor, algo tinha nascido. Comecei a chorar, sem conseguir conter. Não eram lágrimas de medo, nem de alegria, eram lágrimas de convocação. Eu sussurrei: Senhor, eu entendi. Eles precisam saber. Não era uma frase ensaiada, não era uma emoção do momento, era uma verdade que queimava dentro de mim, como um eco do próprio céu. Eu havia recebido uma mensagem, não como quem lê um bilhete, mas como quem é transformado por uma visão. Tentei contar à minha família. Alguns me ouviram em silêncio, outros ficaram visivelmente desconfortáveis. Deve ter sido um sonho, disseram, mas eu sabia, não foi sonho, foi mais real do que qualquer coisa que já vivi. Desde aquele dia, minha vida mudou. Me afastei de certas amizades, cortei hábitos antigos, comecei a frequentar de novo a pequena igreja do bairro, onde minha avó me levava quando eu era criança. Mas, mais do que isso, comecei a falar. Com meus colegas de trabalho, com meus vizinhos, com estranhos na rua às vezes, não para pregar, mas para acordar. A maior mentira que muitos acreditam é que terão tempo depois. Mas eu vi com meus próprios olhos. Chega uma hora que o tempo acaba. E só aqueles que já disseram sim estarão prontos quando o céu se abrir. Hoje cada batida do meu coração é um lembrete. Cada manhã em que acordo é uma nova chance. Não para mim, mas para alguém que ainda não ouviu. E se você está ouvindo isso agora, talvez essa chance seja sua. Nos dias que se seguiram à minha volta tudo parecia igual, mas nada era o mesmo. As ruas de Guadalajara ainda estavam cheias. O trânsito ainda era caótico. O som dos vendedores ambulantes ainda ecoava pelas manhãs. E as mesmas pessoas passavam por mim com os mesmos olhares vazios. Mas agora eu via tudo diferente. Era como se escamas tivessem caído dos meus olhos. Como se eu pudesse enxergar não só os rostos, mas os corações. As cargas invisíveis que cada um carrega. O medo por trás dos sorrisos. A ansiedade escondida sob as selfies. E, acima de tudo, a falta de urgência. É isso que mais me assustava agora. Ver pessoas vivendo como se tivessem todo o tempo do mundo. Como se o céu fosse apenas uma ideia distante. Como se o arrebatamento fosse só uma doutrina teológica e não uma realidade que já começou a se mover. Eu mesmo vivi assim por anos, adiando decisões, negociando minha fé, acreditando que um dia, quem sabe, eu me acertaria com Deus. Mas o que eu vivi me ensinou uma coisa de forma brutal. Ninguém acorda preparado se não dormir rendido. Comecei a reparar em como o mundo nos embriaga. O celular que não para. As discussões sem sentido. A busca por aprovação. O medo de perder likes, amigos,
status. E tudo isso enquanto o relógio de Deus segue correndo, sem pausas, sem atrasos. Lembro de estar em uma fila de supermercado e ver uma senhora simples olhando para o céu com os olhos cheios d'água. Ninguém notou, mas eu vi. E por dentro eu soube. Ela sentia. Ela estava esperando. Como se o espírito sussurrasse algo que só os atentos conseguem ouvir. Comecei a sentir isso em todo lugar. Como se o mundo estivesse em contra-relógio espiritual. E cada dia que passa, algo no céu se move. Um silêncio que antecede o som de trombetas. Por isso, mudei meus hábitos. Não por medo, mas por amor. Voltei a falar com meu pai. Liguei. Chorei. Pedi perdão. Ele não disse muito, mas ouvi sua respiração pesada do outro lado. Ainda não sei se ele acredita, mas sei que a partir daquele dia, algo nele se mexeu. E eu continuo orando, porque o céu me mostrou, ainda há tempo. Só que esse tempo não é garantido para sempre. E cada decisão que tomamos hoje, por menor que pareça, ecoa na eternidade. Talvez a maior batalha que estamos travando não seja contra o mal declarado, mas contra a distração, contra a ideia de que está tudo bem, de que podemos deixar para depois. Mas o depois pode não vir. Depois que voltei, percebi algo que nunca mais consegui ignorar. O tempo do céu não é o nosso tempo. Lá, não há relógios, calendários nem prazos como conhecemos, e ainda assim cada segundo tem um peso eterno. Aqui, nos acostumamos com o depois, o quando der, o mais para frente, mas lá, tudo é agora. Essa foi uma das revelações mais marcantes que recebi. A eternidade já começou. Não é um evento futuro, é uma realidade que já toca os nossos dias. Mesmo quando a gente não percebe, o céu já está se movendo, já está chamando, já está separando, e a gente continua correndo atrás de coisas que vão virar poeira. Às vezes me pego andando pelas ruas de Guadalajara e imaginando, quantas dessas pessoas sabem o quão perto o céu está? A maioria, infelizmente, está dormindo espiritualmente, e eu entendo, eu também estava. Mas depois daquela experiência, não consigo mais viver no modo automático. Passei a olhar para cada novo dia como um dom sagrado, não com medo, mas com consciência. Quando acordo, respiro fundo e agradeço por ainda estar aqui, porque sei que minha missão não terminou. E enquanto estou na Terra, há um propósito. Há pessoas a alcançar. Há verdades a dizer. Comecei a escrever tudo o que vi. Não sei se um dia isso virará um livro ou se alguém além de mim vai ler. Mas sei que, ao escrever, estou registrando para que outros saibam. O tempo do céu é real, e ele não espera ninguém. As visões que tive ainda me visitam em sonhos. Às vezes acordo no meio da madrugada com o som de vozes cantando. Não vozes humanas, mas celestiais. Ou com a sensação de estar flutuando outra vez. Não sei se é minha memória espiritual revivendo aquilo, ou se é Deus me lembrando que a eternidade nunca saiu de perto. Outro dia, durante uma reunião de oração na igreja, tive uma visão rápida. Vi novamente a cortina do céu se abrindo, mas dessa vez vi rostos olhando para cima com espanto. Vi famílias se abraçando, mas também vi muitos que gritavam, eu não sabia. Por que ninguém me falou? E eu caí de joelhos. Porque entendi. Meu silêncio também pesa na balança da eternidade. Não posso me calar, não mais, porque o céu me mostrou que o tempo invisível dele está atravessando o nosso mundo agora mesmo, em cada gesto, em cada palavra, em cada escolha. E quanto mais perto estamos da vinda de Jesus, mais as distrações aumentam. Mas para quem já viu o que eu vi, não tem mais como se distrair. Tudo é sagrado. Tudo é urgente. Tudo é agora. Depois de tudo que vivi, de tudo que vi, ficou claro para mim que há uma linha invisível dividindo a vida de todo ser humano. Não é entre ricos e pobres, nem entre bons e maus, nem entre religiosos e ateus. A linha verdadeira é outra, os que disseram sim e os que ainda não disseram. E ninguém pode cruzar essa linha por você. Eu voltei da morte com uma certeza gravada na alma.
O céu está aberto, mas só entra quem quiser. Não quem for bom o suficiente. Não quem tiver uma ficha limpa, mas quem se rende. Quem entende que não dá para se salvar sozinho. Quem aceita a mão estendida de Jesus e diz com o coração quebrado: eu preciso de ti, me leva para casa. É essa escolha que muda tudo. Muita gente me pergunta: Santiago, por que você? Por que você teve essa experiência e voltou? E a verdade é que eu não sei. Eu não sou mais digno do que ninguém, talvez até o contrário, mas sei que fui escolhido para ver e falar, para despertar, para ser uma voz no meio da multidão que grita coisas vazias. E se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Talvez você também esteja preso à ideia de que ainda tem tempo, que vai se consertar depois, que precisa sentir algo antes de se entregar. Eu entendo, eu vivi assim. Mas escuta o que eu vou te dizer com todo o amor e toda a urgência que carrego no peito. O tempo não espera um acidente, uma doença, um dia comum que vira seu último. Você pode até pensar que ainda tem anos, mas e se for hoje? E se a próxima vez que seus olhos se fecharem for a definitiva? O céu que eu vi está mais perto do que você imagina. E não, haverá segunda chamada. Não haverá ensaio. Quando Jesus vier, será como o rasgar de um véu. Rápido, inconfundível e definitivo. Nesse momento, só haverá duas reações: os que sorriem e os que tremem. Você escolhe de qual lado vai estar. E a escolha não se faz com promessas, se faz com entrega. Agora, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo ferido, Jesus não espera que você venha pronto. Ele te quer disposto. E se você der um passo, ele corre ao seu encontro, como correu comigo, como corre todos os dias por milhões que ainda não o conhecem. Eu vi o que vem depois. Eu toquei a eternidade. E agora eu vivo cada dia como se fosse o último, porque um dia será. E quando esse dia chegar, quero olhar para trás sabendo que fiz tudo o que podia para te contar isso. Se você me perguntar hoje o que mais me marcou naquela experiência, eu poderia falar da luz, dos anjos, da presença de Jesus, da visão do arrebatamento. Mas o que realmente ficou gravado na parte mais profunda da minha alma foi uma frase, dita em silêncio, mas que ecoa até agora dentro de mim. Ainda há tempo, mas não por muito. Essa frase não me assusta, me impulsiona. Ela me acorda quando começo a me distrair. Ela me corrige quando volto aos velhos hábitos. Ela me lembra todos os dias que a eternidade não é algo que esperamos, é algo que nos observa. Hoje, vivo como alguém que carrega um segredo sagrado e, ao mesmo tempo, um dever. Porque se eu guardar só para mim o que vi, então por que fui poupado? Não foi para voltar à rotina, não foi para conquistar coisas, não foi para reconstruir minha reputação, foi para ser uma trombeta, um eco do céu, um aviso, um abraço. Voltei para dizer que o arrebatamento não é um conto antigo. Ele está escrito nas Escrituras, mas também está gravado no espírito daqueles que o amam. Eu vi com meus próprios olhos o céu se rasgando, os anjos descendo, os corações sendo separados como trigo e joio. E a pergunta que fica é simples, mas poderosa: você está pronto? Não falo de religião, não falo de regras, falo de Jesus, daquele que me olhou com os olhos mais limpos e misericordiosos que já senti, daquele que viu meu passado inteiro e mesmo assim sorriu para mim, daquele que morreu por mim e por você. Você não precisa entender tudo, só precisa responder, enquanto ainda há tempo, porque vai chegar o momento, e eu vi isso, em que multidões vão olhar para o céu com terror, não porque Jesus será cruel, mas porque não disseram sim quando era tempo de dizer. E Samis, se há algo que eu posso te pedir do fundo do coração é isso. Se entregue agora, mesmo com medo, mesmo se achando indigno, mesmo sem ter todas as respostas. Porque quando ele voltar, e ele vai voltar, o tempo vai congelar. As escolhas vão se revelar.
e só os que têm seus olhos nos olhos dele vão sorrir. Essa é minha oração, meu apelo, meu testemunho. Que você esteja entre os que sorriem, não entre os que tremem, entre os que tremem.